Ei, chegamos a Roma. A história antiga nós já vimos fenícios, hebreus, persas, já vimos o Egito, passamos pela Grécia, mas, inegavelmente, o Império Romano, ele vai ser de extrema importância para nós entendermos não só a Idade Antiga, mas a transição que se deu da Idade Antiga para a Idade Média. Imagine vocês, Roma, que cria sua república, seus reis, seu sistema republicano, cria o seu império. E o que foi o Império Romano? Sendo ali daquele paísinho pequenininho. Roma era uma cidade-estado independente, então ela era um próprio país, Roma. Depois ela fica ali como capital da Itália, depois da unificação da Itália. Mas sai daquele pedacinho de terra, bem menor do que Porto Velho, e se expande por quase toda a Europa. Se expande pelo norte da África, se expande na Ásia. O Império Romano era tão grande que o imperador romano ele dizia que no Império Romano o sol nunca se punha, porque aqui onde era dia, era noite em outro canto do Império Romano. E lá, quando era dia, aqui era noite no Império Romano. Então, no Império Romano, o sol nunca se punha. De tão vasto, tão grande que era. Esse império ele foi tão vasto que ele teve que ser dividido em dois. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E o interessante é que nós vamos perceber que a queda do Império Romano do Ocidente é que vai fazer aparecer na Idade Média o feudalismo, o sistema feudal, que vai caracterizar a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Então, fique ligado. É fundamental que vocês entendam essa aula de hoje para entender essa transição, não só o Império, mas a transição do Império Romano para o feudalismo. Aula de número na tela para vocês, 10, hoje tratando sobre Roma Antiga, a organização da sociedade romana, as leis romanas, a república em Roma, o império em Roma. E aí nós temos as habilidades para a aula de hoje, né? Vamos lá, a habilidade para a aula de hoje. Olha essa foto aí, Roma Antiga. Roma Antiga. Então, nós temos aí em Roma Antiga, nós temos aí essa formação desse povo romano. Como é que se deu essa questão da formação do povo romano? Olha o povo aí, olha o imperador falando. Essa imagem emblemática. Primeiramente, nós temos que entender que o solo italiano é bastante fértil, especialmente nas planícies do Vale do Pó, do Arno, da Campânia e do Tibre. E por isso a região sempre foi disputada por diversos povos. Ali é a região de Roma até hoje. Hoje você chega lá na Itália, a Itália em si, você chega na Itália, são aquelas grandes plantações, terras férteis. E aí os povos começaram a disputar aquela região. Mas como é que a sociedade romana vai se organizar? Como é que se organiza essa sociedade romana? De que forma ela está se organizando? Fica comigo. Desde a formação de Roma, alguns povos que estavam ali, que vão migrar para aquela região, alguns povos eles vão dar a característica a essa sociedade, a formação dessa sociedade. E essa sociedade que se forma ali onde vai ser Roma, é uma sociedade que vai ter uma característica latina, principalmente uma característica latina, e ela vai se organizar socialmente de várias formas. Primeiramente, dentro de uma monarquia. Nós vamos ter reis em Roma.
Os monarcas romanos ali vão se organizar. Depois a Roma, ela começa a se organizar dentro de uma república, a República Romana. O Senado romano ele vai ser tão forte, que ele vai ditar as regras de Roma. Vai ser forte tanto na República quanto no Império, porque depois ela passa a ser um império. Sabe aqueles soldados romanos que foram lutar, que conquistaram várias terras? Pois é, esses soldados romanos, eles voltam fortalecidos e se tornam imperadores. Tudo isso nós vamos tentar entender nesse processo romano. É por isso que essa aula de Roma tem essa aula que nós vamos trabalhar e tem um texto complementar que eu passei para vocês. Fundamental para vocês entenderem esse período romano. Vamos lá. Entender aqui a origem e o desenvolvimento de Roma. As pesquisas históricas indicam que o nascimento de Roma está ligado à tribo dos italiotas. Essas tribos eram os sabinos e os latinos, que se instalaram na região do Lácio. Aí fundaram várias aldeias, entre elas a aldeia de Roma. Professor, Roma, existe a questão também mitológica do surgimento de Roma? Existe. Existe a questão mitológica de Roma ter sido fundada por Rômulo e Remo, aqueles dois irmãos que foram jogados para serem mortos e foram criados por lobas. Isso aí está dentro da mitologia, tá certo? Aí depois eles voltaram, tomaram o poder em Roma, um irmão matou o outro e governou como o primeiro governante de Roma. Isso está dentro da mitologia, tá bom? Mas vamos lá, voltando aí na tela para vocês, para nós entendermos essa origem. Roma foi fundado no ano de 753 a.C., tá? Tivemos lá o Império Grego e tudo. Veja aí que Roma ela vai ser bem depois do Império Grego. Do Império Grego, não, da civilização grega, que a Grécia não fez o Império unificado. Roma foi fundada em 753 a.C. por 3 povos que se encontravam na região nessa época. Quem são? Primeiro, nós temos aí os italiotas, que eram úmbrios, latinos, sabinos, volscos e sanitas. São os povos italiotas que estavam ali na região. E nós temos aí, então, os gregos, lembra da Grécia, que ficava próximo de Roma, e nós temos também os etruscos. Os etruscos são os povos que vão formar o que nós vamos conhecer como Roma. É por isso que Roma ela vai pegar muito da cultura grega, tá? Vai ter uma característica da cultura grega muito forte. E aí, a gente dando continuidade, a gente vê que foram os etruscos que instituíram a primeira forma de governo em Roma. Qual foi a primeira forma de governo em Roma? É isso que eu quero que vocês observem. A primeira forma de governo em Roma, nós estamos relacionados à monarquia. A monarquia é a primeira forma de governo. Depois vai vir a república e depois o império. Mas, a princípio, nós temos aí a monarquia. A monarquia ela vai de 753, da formação de Roma ali, ó, até 509 a.C. Professor, por que esse número vai diminuindo em vez de aumentando? Porque a contagem antes de Cristo, ela vai ser de crescente para decrescente, tá? Ela vai ser do maior para o menor. Só depois de Cristo que vai ser do menor para o maior número. Então, vocês têm que entender isso também. A monarquia, então, o período em que Roma era uma pequena cidade sob a influência dos etruscos. Nós temos aí essa influência dos etruscos, essa tentativa. Os etruscos eles vão dominar Roma aí e formar a primeira monarquia. E as primeiras monarquias aí, ó, quase 200 anos, mais ou menos aproximadamente 150 anos de monarquia dominada pelos etruscos. Depois, obtivemos os seguintes legados romanos: o direito,
que nós temos? Aluno, falar em direito, deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês. Uma pausa. Até hoje, dentro das universidades e das faculdades que tem um curso de direito, até hoje, mundialmente, é citado o direito romano. Para vocês observarem o quanto o direito romano ele é um direito forte, criado lá na antiguidade e que é citado até hoje. O direito à propriedade, o direito às relações sociais e toda a forma de direito que nós temos hoje, ela vem do Império Romano. Até porque quando nós vamos observar lá na frente, que nós formos estudar o Renascimento, nós vamos ver que o Renascimento cultural, ele abrange também o Renascimento desse período aqui, que é a Antiguidade, porque a Antiguidade, essa cultura da Antiguidade que nós estamos estudando, quando chega na Idade Média, ela vai um tanto quanto desaparecer, ela vai ser minada. Aí no Renascimento eles vão buscar essa cultura romana, essa cultura grega, e vão colocar lá em um novo período da história. E esse renascimento, depois, vai ser dado posteriormente uma evolução para o iluminismo. E o iluminismo é a base dos governos que nós temos hoje, inclusive a base das constituições. E aí o direito romano ele entra como importância histórica, como citação, como o primeiro direito a ser seguido. Voltando aí na tela para vocês. Outro legado de Roma está dentro da administração. A forma que se administrava, a forma que se organizava. Depois, muito presente, nós temos a arquitetura romana. Como é que dá a arquitetura romana? As colunas romanas, as colunas jônias, a diferença de uma coluna romana para uma coluna grega, tudo isso era característica da arquitetura. Os prédios romanos. Aluno, eu tive a oportunidade de ir a Roma e eu fiquei encantado com aquela ruína que ainda existe até hoje. Existem várias ruínas de construções desse período em Roma. E aquelas ruínas, onde tem ruínas do Senado, ruína da própria administração de Roma, é impressionante como essa arquitetura ela é forte. Quando você se depara com o Coliseu, meu Deus do céu, é encantador. É algo muito forte de você imaginar que uma cultura, uma arquitetura lá da antiguidade, ela sobreviveu o tempo e ela existe até hoje. Outro legado que nós vamos observar aqui de Roma está dentro da religião romana. A religião romana. Assim mesmo como os gregos tinham seus deuses para cada coisa, Roma era politeísta, ela tinha uma organização religiosa diferenciada, também dentro da característica politeísta. Então, esses são legados deixados por Roma. Essa organização social, organização política, arquitetura, administração, religião, direito, são tudo legados deixados para Roma, que depois vão ser estudados ao longo do tempo. Então, elas estão fortes dentro da nossa sociedade, essas estruturas. Na tela aí para vocês, aí, e a eficiência. A eficiência também, eficiência romana, ela vai ser fundamental para nós vermos essa questão da administração. Então, direito, administração, arquitetura, religião, organização e eficiência são legados deixados por Roma ao longo da história. Os romanos apossavam-se de escravos por meio de procedimento legítimo. Como era que se conquistava escravos? Nós vamos já entender isso. E escravos que foram utilizados muito como gladiadores. Olha aqui essa escultura deixada para nós entendermos esse legado dos gladiadores. Muitos dos gladiadores que lutavam até a morte nas arenas romanas, como o Coliseu, eram escravos.
O mais famoso dele foi Espartaco, né? Tem a história do Espartaco, tem filme do Espartaco. Claro que o filme é uma mitologia forte, é uma ficção, mas existiu um escravo chamado Espartaco que vai liderar uma rebelião fortíssima. Roma baseava-se na organização em comunidades gentílicas, se estruturando em torno dos gens, ou seja, descendentes de um ancestral comum que eram familiares, identificadas por laços consanguíneos e religiosos. Então, perceba que essa comunidade gentílica, essa comunidade dos gens, essa comunidade que era quase uma aldeia que vai se organizar, ela tem uma relação consanguínea, uma relação de parentesco e uma relação religiosa. Ah, se você segue o meu Deus, então você pode estar aqui junto conosco. Esses descendentes desse mesmo ancestral comum. Então, isso que nós temos que entender essa característica de Roma. Como é que se dá essa característica? É por isso que a monarquia ela vai sair dessa primeira característica, dessa característica familiar. Na tela. Roma foi dividida em grandes famílias, dirigidas por pater, familiar. Pater. Ou seja, é uma sociedade patriarcal. Daí serem chamados de patrício. Olha aí, ó. Patrício vem de pater. Pater familiar. Então, ela vem aí a derivação desse patrício. E quando vocês estiverem estudando sobre essa questão dos patrícios lá, na atividade até tem uma atividade, eu acho que fala sobre isso para vocês. Os patrícios eram as camadas mais privilegiadas, era como se fosse a camada da nobreza de Roma. Então, seja na monarquia, seja na república, ou seja no império, os patrícios sempre estarão no topo da pirâmide social. Estarão sempre em primeiro lugar. Já os clientes, olha aí, os clientes são os que obedecem. Eram pessoas pobres, ligadas às famílias patrícias, trabalhando em troca de uma proteção física, econômica e jurídica. Então, se você trabalha para mim, você é meu cliente. Você era um cliente. E essa organização de Roma aí na monarquia, nós vamos deparar com ela de 573 a 509 a.C. Ela vai ser uma monarquia, que nós já vimos lá atrás aí. Como é que se dá essa monarquia, essa organização monárquica de Roma? A divisão social da monarquia. Patrícios, que são cidadãos romanos com poder econômico e político. Nós temos os clientes, ligavam-se a uma família patrícia, subordinando-se ao seu patrono, devendo segui-los na política e na guerra, assumiam uma obrigações econômicas, que nós já vimos lá atrás, quem eram os patrícios e quem eram esses clientes, que eram ligados ao patrício, diretamente. E nós temos os plebeus. Os plebeus, gente, a plebe, era o grande povão. Eram homens livres. Eles eram livres, eles não eram escravos. Porém, eles não possuíam direitos políticos. A plebe. Nós vamos perceber que lá na frente, algumas vezes a plebe, ou seja, o povo era consultado. Sabe como era chamada essa consulta? Aonde se consultava a plebe? Adivinha, aluno, como é que é chamado isso? Eu vou consultar a plebe. A plebe vai ser consultada. Como é chamada essa consulta ao povo? Plebiscito. Era o plebiscito. Por isso que vinha a palavra plebiscito, porque era uma consulta ao povo, uma consulta à plebe. Aqui no Brasil já tivemos plebiscito? Já tivemos. O último plebiscito geral que nós tivemos no Brasil foi o plebiscito das armas, se era para liberar arma ou se não era liberar arma.
Foi o plebiscito das armas. Aqui em Rondônia nós tivemos um plebiscito. Você, aluno aí da Ponta do Abunã, nós tivemos um plebiscito, que seria saber se Porto Velho concordava, se a Ponta do Abunã formaria um município independente ou não. E a Ponta do Abunã ganhou como município independente. Só que o Congresso Nacional nunca aprovou esse plebiscito, que foi aprovado pelo povo aqui de Porto Velho. Lá no Pará também teve um plebiscito, se o Pará seria dividido em 2 estados ou não. Para ficar unificado, ganhou lá no Pará, foi diferente. Não houve a divisão. Então, toda vez que o povo ele é consultado, ele é feito um plebiscito. É por isso que se chama plebiscito, a consulta ao povo, porque povo, naquele momento lá, era chamada de plebeu. Plebeu, homens livres. E fora esses plebeus, nós tínhamos o escravo. Os romanos saíram muito em guerra, porque eles começaram a expandir seus territórios. Seja na monarquia, seja na república, ou seja no Império Romano, eles sempre estavam em conflito, em beligerância, em guerra. E não eram só terras conquistadas. Além das terras conquistadas pelo Império Romano, nós tínhamos os povos que eram conquistados. Alguns povos, eles deixavam lá no seu lugar, olha, vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar administrando, vocês vão ficar produzindo para o Império Romano. Só que, em outros lugares, eles pegavam esse povo e traziam esses povos conquistados como escravos. É por isso que nós vamos ver nos coliseus africanos, indianos, chineses, por onde eles passavam, que eles conquistavam um povo, eles traziam como escravo. Aí nós vamos ver no Coliseu multinacionalidades lutando entre si, lutando com animais, com leões. O Coliseu é uma coisa impressionante. Você chega lá e você se depara com aquele mundo e imagina o quanto de sangue não foi derramado ali. Sangue de cristãos, que no início o cristianismo, Roma era contra o cristianismo, e no início ela começou a perseguir os cristãos e jogava os cristãos às arenas, com os leões, com os gladiadores, onde eles eram mortos. Só para vocês terem ideia. Então, essa divisão social da monarquia romana ela se dava entre patrícios, clientes, plebeus e escravos. As leis romanas. As leis romanas. Leis que eu falei para vocês no início da aula, que são utilizadas até hoje nos cursos de direitos. Leis que eram formadas para organizar, fazer uma organização social daquele mundo romano. Quais são as regras que serão seguidas? Quais são as finalidades que serão seguidas? Tudo isso era definido nas leis romanas. Como era que se dava essas leis romanas? É isso que nós precisamos entender nessa aula. Como era que o povo romano, olha aqui, ó, o discurso ao Senado aí, o que está na lei, o que não está na lei. Na tela. Um colégio de 10 magistrados, por isso que é chamado de 10, decemviros, porque é 10, tá? Então, um colégio de 10 magistrados foi encarregado de codificar as leis romanas. Vamos ver o que fala cada uma dessas leis? Eu quero que você fique atento ao que fala cada uma dessas leis. Primeiramente, as leis das 12 tábuas, de 450 a.C., gravadas em tábuas de bronze e expostas no fórum, praça do mercado, constitui-se de direito público e privado dos romanos. Direito público e direito privado dos romanos. Nós estamos falando da lei das 12 tábuas. Depois nós temos a lei Canuleia. A lei Canuleia, olha aí, uma foi de 450, a outra é de 445 a.C.
que estabelece igualdade civil e o casamento entre as classes. Então, as classes, elas podiam casar. O patrício, ele poderia casar com plebeus. Então, era permitido legalmente. Mas, em muitos casos, eram proibidos. Lei Licínia, de 367 a.C., abriu as portas das magistraturas do Senado aos plebeus enriquecidos. Não tem os plebeus que se tornaram comerciantes e tudo, começaram a enriquecer? Então, esses plebeus, eles poderiam subir socialmente, eles poderiam participar da magistratura. E, sendo magistrado, eles poderiam participar do Senado. E essa lei, ela é interessante que ela aboliu a escravidão por dívida, porque era um outro tipo de escravidão. Vem cá, deixa eu fazer um parênteses para vocês aqui rapidinho. Os escravos não era só aquele dos povos conquistados, não. Caso você estivesse devendo uma pessoa e não tivesse como pagar aquela pessoa, sabe o que aconteceria? Você se dava como escravos pelaquela dívida. Você ficava escravo daquela pessoa, ou seja, você ficava trabalhando para o povo pelaquela dívida. Parece empréstimo de banco, né? Que você empresta um valor, aí o juros depois começa a crescer, e você fica trabalhando para pagar o banco. Tá? É o empréstimo, a escravidão de dívida aí. Então, essa escravidão de dívida ela vai ser muito forte ali dentro da sociedade. Vamos ver outra lei romana. Existe outra lei? Existe. Nós temos a lei Ogúnia, possibilitou aos plebeus o ingresso no colégio sacerdotais. Os plebeus, então, eles poderiam participar do colégio sacerdotal. Lei Hortência, de 287 a.C., ela determinou que a resolução das assembleias populares, ou seja, o plebiscito que eu falei ainda agora para vocês, quando a plebe ela é consultada, adquiriram forças de leis independente da aprovação do Senado. A Lei Hortência ela foi muito importante para o que nós vamos chamar de democracia. Porque a participação do povo aí nas assembleias, ela que vão ser consultadas através do plebiscito, ela vai adquirir uma força muito grande. Então, ela independia da aprovação do Senado, ela virava uma lei independente, só para vocês terem ideia. É por isso que eu digo para vocês que o direito romano, até hoje, ele é utilizado, ele é base para o direito existente até a atualidade. Aí nós passamos por um período que foi a República Romana. Reis, pública, aonde o Senado vai ter uma importância. O Senado, ele vai ter todo um poder. Aqui é um senador aqui falando com seus pares. Essa República Romana. E a República Romana, ela vai estar dentro de um contexto. Aqui é quando até o próprio ligado a César vai matá-lo, porque ele diz, até tu, Brutus, aonde ele vai ser esfaqueado. Mas isso daí é uma questão à parte, aí, uma história à parte, que quem tiver interesse, procure aí esse assassinato como curiosidade para vocês entenderem melhor. Tá? Vai lá, na tela para vocês. Então, na tela para vocês. A República, então, ela vai de 509 até 27 a.C. Nós vamos ter aí um período chamado República. E essa República, ela vai ter uma participação muito forte do Senado. Professor, qual é o papel do Senado? O papel do Senado é um papel dentro dessa República. Período em que Roma desenvolveu suas instituições sociais e econômicas e expandiu seu território. Na República, há uma expansão territorial muito forte. Então, aqui é a formação da sociedade romana. Os patrícios, os soldados, os escravos e os plebeus. Patrícios e plebeus, eles estão aqui, ó,
dos nobres surgiam os soldados aqui e capturavam esse escravo. O escravo era fundamental no Império Romano. Em 509 a.C., foi instaurada a República, ocorrendo graves lutas sociais, sendo o progresso de expansão que consolidou o modo de produção escravista. Aí nós temos em 494 a.C., com a revolta do Monte Sagrado, a plebe passou a ter direito ao tribuno da plebe. O que é o tribuno da plebe? É um local onde ele tinha poder de veto sobre as ações. Ou seja, o plebiscito ele começou a se fortalecer no tribuno da plebe. E a república foi formada para acabar com o domínio dos etruscos. Lembra que eu falei lá que na monarquia os etruscos eles vão dominar o maior período monárquico? E a república ela vem justamente para tirar esse poder dos etruscos. Os últimos 3 reis de Roma foram etruscos. A república fortaleceu quem? Vai fortalecer o Senado, gente. Pois a política ficou centralizada nas mãos dos senadores. Fazia parte do Senado somente quem? Os patrícios, os únicos com direito político. Então, república. A princípio, nós vimos a monarquia. A monarquia ela se fortaleceu de uma maneira. A república ela vai se fortalecer de uma outra maneira. Vamos tirar o poder dos etruscos. A república ela vem tirar o poder dos etruscos e ela vem tirar o poder da mão centralizada numa monarquia e vai passar para um senado. Agora, o senador existe, o principal senador, mas quem decide as coisas agora é todo o Senado, não é a mão de um rei só que vai decidir. É por isso que está dentro da República. Dentro da nossa sociedade também se tem essas características de poder. Hoje, existe as repúblicas presidencialistas, existem as repúblicas parlamentaristas, que é o parlamento que manda. Como existem as monarquias parlamentaristas, como é na Inglaterra. Existe um monarca, mas quem manda é o parlamento através do primeiro-ministro. E essas são a transição. É por isso que eu digo para vocês, essa cultura romana, essa organização social, política romana, ela é seguida até hoje por nossa sociedade. São exemplos de legislações que são seguidas dentro das nossas constituições, dentro do nosso direito, ela é seguida até hoje. Na tela para vocês. Os plebeus, excluídos da vida política, formavam a maior parte dos trabalhadores e do exército romano. O exército romano era formado pelos plebeus. É claro, a grande liderança do exército é formado pelos patrícios, mas o exército romano, a base dele é dos plebeus. E por esse motivo, exigiu maior participação política. Aí é onde ele queria a participação em plebiscito. A divisão social de Roma, então, passou a ser entre patrícios e plebeus. Patrícios nós já vimos, que formavam essa aristocracia, eram donos de terras e os únicos com direito à cidadania romana. Os plebeus eram camadas populares. Acreditava-se que eram os antigos moradores da região, que eram os plebeus. Roma dominou a Itália, venceu os cartagineses nas guerras púnicas, tão retratadas guerra púnica, e passou a controlar o Mediterrâneo e o norte da África. Depois, Grécia, Egito, Ásia Menor, caíram nas mãos dos romanos. Então é nesse período republicano que Roma vai intensificar a sua expansão. Domina a Itália todinha. Sai dali, como falei, Roma era uma cidade-estado. Então ela domina ali a Itália, aquela botinha, aquela península que parece uma botinha ali no mar Mediterrâneo. Aí ela vai primeiramente dominar a Itália. Se ela dominou a Itália,
precisava dominar as regiões próximas. E ela passa a dominar, então, todo o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo tem a parte europeia e tem a parte africana no mar Mediterrâneo. Porque o mar Mediterrâneo ele fica entre a Europa e a África. E aí vão dominar a região da Grécia, que fica ali no mar Egeu, o Egito, a Ásia Menor, tudo isso vão ficar nas mãos dos romanos. Se isso já se fortaleceu no período republicano, imagina quando chega, olha aí na tela de vocês, o Império Romano. Aí o fortalecimento foi total. Vem cá comigo olhar nesse mapa aqui, aluno. Vem cá comigo olhar nesse mapa aqui. Quando a gente observa esse mapa, aqui nesse mapa aqui nós estamos observando essa expansão do Império Romano. Aqui é a Península Itálica, que eu falei para vocês. Ó. Ela não parece uma botinha? Aqui é o Mar Mediterrâneo, aqui é a África e aqui é a Europa. E para cá é a Ásia. Então, eu quero que vocês observem a expansão que foi o Império Romano. Aí nós temos, dentro do Império Romano, aí, nós temos essa expansão que ele sai. Roma era só aqui, ó, só a cidade de Estado. Ele conquista a Itália, aí vão conquistar a região da Grécia, da Ásia, vão conquistar o norte da África e vão conquistar a Europa. O Império Romano ele vai ser em toda essa vastidão. Em toda essa vastidão. E aqui na fronteira romana ficam os povos germânicos, que vocês precisam gravar isso aí, que nós vamos entender lá na frente a transição que vai ser dada da Idade Antiga para a Idade Média, quando esses povos germânicos vão começar a adentrar aqui dentro do Império Romano. Tá bom? Na tela para vocês. Buscando aí na tela, então, aí nós estamos observando as províncias senatoriais, as províncias imperiais e os estados clientes de Roma, aí, ó, toda a vastidão do Império Romano. O Império Romano é considerado o maior na civilização da história ocidental. Durou 5 séculos. Começou em 27 a.C., o Império Romano, e terminou em 476 depois de Cristo. Em 476. Professor, por que em 476? Quando o Império Romano do Oriente, que ainda sobreviveu às invasões germânicas, vão ser tomados pelos turcos otomanos. Então foi um período muito vasto. No sistema político de império, o poder político estava concentrado na figura de quem? Do imperador. O Império Romano começou com Otávio Augusto e terminou com Constantino XI. Otávio Augusto começa o Império Romano e termina com Constantino XI. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. O Senado não foi desfeito no Império Romano, só que ele serviria para apoiar o imperador e não para ser acima do imperador. O Império sucedeu à República Romana, que era uma cidade-estado e passou a ser governada pelo imperador. Foi em seu início que o Império conquistou a maior parte do poder. Até 117 depois de Cristo, ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados. Meu Deus do céu, era quase a Europa inteira, hein? Estavam sob domínio do Império Romano. Sob o domínio do Império Romano estavam 6 milhões de habitantes. Para aquele momento era muita gente. Roma, nessa fase, foi habitada por 1 milhão de habitantes. Característica do Império Romano: essencialmente comercial, escravizava os povos conquistados, o controle das províncias era feito por Roma, tá? Centralizado, era Roma que centralizava o controle, não deixava ninguém controlar, era politeísta, tinha vários deuses, o governante tinha cargo vitalício até sua morte, a extensão territorial era obtida por conquistas e golpes militares. Então,
Essas eram as características do Império Romano. Então, imagine vocês, meus queridos alunos, o Império dentro daquela vastidão que eu mostrei agora no mapa para vocês, conquistando toda a Europa, o norte da África, o norte da Ásia. Esse Império, ele vai durar até a invasão dos povos bárbaros, que vai ser assunto para outras aulas. Mas aí na tela de vocês eu deixo um texto complementar para vocês. O texto complementar, o material complementar é Roma Antiga, toda a matéria aí. Pesquisem essa matéria, esse texto complementar, que vocês vão ver, vão caminhar nessa aventura conosco. E essa aventura dessa nossa aula, nós chegamos ao final de mais essa aventura. Aonde nós vimos aqui, olha aqui o Coliseu Romano. Aqui as pirâmides, aqui atrás está o Coliseu Romano. E nós estamos nessa aventura pela história, esse caminho pela história, essa viagem pela história. Uma viagem que traz você ao conhecimento da antiguidade, da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. É essa viagem que eu chamo você, aluno, para estar conosco até a hora do Enem de vocês. Já já eu volto com a revisão e com a atividade da aula.